Olá, seja bem-vindo a mais este módulo do programa Liderança Terapêutica, em que vamos falar de espiritualidade e empresa. Vamos nos aprofundar neste tema espiritualidade. Afinal de contas, o tema espiritualidade na empresa, ele não é um tema controverso, até rejeitado? Porque imagine vocês, um líder, chamar a sua equipe, chamar os seus líderes e falar assim: de agora em diante vamos aplicar a espiritualidade na empresa. Imediatamente as pessoas vão ligar a palavra espiritualidade com religião. E alguém vai dizer assim: eu quero que o padre traga o terço para rezar. Eu quero que meu pastor traga um trecho bíblico para ler. Eu quero uma experiência de reflexão e mindfulness, por exemplo, agora a palavra do momento, né? Meditação budista. Espiritualidade e religião são distinguíveis. A religião ou as religiões são um conjunto de respostas. Eu, por exemplo, tenho o meu conjunto de respostas dogmáticas para os meus questionamentos espirituais. E nisto se diferenciam as religiões. Elas se diferenciam nos seus ritos, nos seus símbolos e nos seus escritos sagrados. A espiritualidade se distingue nesse ponto. Enquanto que a religião traz respostas, a espiritualidade traz as perguntas. A espiritualidade é observável em qualquer ser humano, em qualquer parte da história, desde os antigos egípcios, que mumificavam os seus reis, até a tribo mais isolada, indígena que você encontrar, você vai ter a observação da espiritualidade como, principalmente no que diz respeito à vida após a morte, a crenças no sentido de sua existência. E o questionamento sobre o sentido da vida. Em que eu sou útil? Em que a minha vida faz diferença na vida dos outros? Ou que diferença os outros fazem diferença na minha vida? Em que ponto nós temos significado, valores e propósitos? É que entra o campo da espiritualidade. E nesse quesito, nós vamos usar Dana Zohar e Ian Marshall, um casal que escreveu o livro Capital Espiritual, em que a principal tese é que a inteligência espiritual é uma capacidade de acessar os valores mais profundos para trazer respostas para as nossas angústias mais profundas, até mesmo para o desespero, até mesmo para as situações mais adversas. Isso nós já vimos que tem ligação lá com Viktor Frankl, que nos disse que dentro do campo da psicanálise, o nosso inconsciente não é apenas uma fonte de impulsos, e sim fonte também de espiritualidade. Desta forma, o espiritual para Dana Zohar e Ian Marshall é o acesso aos valores, aos questionamentos. Por que faço o que faço? E uma vez aplicada à empresa, ela traz benefícios à empresa. Por que uma empresa tem um capital social? Por que uma empresa se apresenta na grande mídia e diz que ela plantou tantas árvores, ela substituiu um produto que danifica o solo, a água, por um produto reutilizável? Por que uma grande empresa de cosméticos está prometendo usar toneladas de plástico dos oceanos para a utilização de seus frascos de perfume? Enfim, a maneira como a empresa se coloca no mundo, o sentido que ela traz ao mundo, o seu propósito de transformar a vida das pessoas é espiritual. Por quê? Não por causa de uma religião,
mas porque ela se perguntou sobre a razão e o sentido de sua existência. Essa é uma das teses principais. Nós vamos explorar mais esse livro, Capital Espiritual. E exatamente nisso, o capital espiritual é o que a empresa acumula de bem para a humanidade. Ou a palavra sustentabilidade. O que vamos deixar para as próximas gerações? Afinal de contas, espiritualidade e ciência não são coisas contraditórias? Você não olhou lá na televisão uma grande reportagem, um grande documentário falando sobre espiritualidade como algo totalmente oposto à ciência? Temos aqui 3 grandes cientistas que colocam a espiritualidade no centro de suas pesquisas. Um deles é o Deepak Chopra, um médico formado nos Estados Unidos de origem indiana. E o Rudolf Tanzi, o pesquisador que descobriu o primeiro gene do mal de Alzheimer. E pesquisador na área genética do Alzheimer. E eles colocam aqui que a espiritualidade faz parte de um sistema neurológico. Uma das frases do Rudolf Tanzi e do Deepak Chopra neste livro diz assim: se o cérebro quer transcender, se a mente quer transcender, aliás, o cérebro estará pronto. Estará pronto para o questionamento sobre Deus, vida e morte. Eu comparo as ideias de Deepak Chopra e Rudolf Tanzi, nesse livro Super Cérebro, a uma casa com a fiação elétrica. Imagine você, vamos imaginar aqui uma cena hilária, uma cena até um tanto engraçada. Alguém que vive numa caverna, isolado da sociedade. E de repente alguém mostra para ele uma lâmpada. Ele fica maravilhado com a lâmpada. E alguém mostra para ele, olha, a lâmpada funciona o seguinte, você tem que colocar aqui neste suporte. Aquele suporte está conectado a uma fiação. Uma fiação da casa que está conectada com uma fiação na rua. E a fiação do sistema elétrico na rua está conectado a uma fonte. Assim é o cérebro e todo o sistema neurológico. Os neurônios, diz o Deepak Chopra e Rudolf Tanzi, nós temos mais de 100 bilhões de neurônios que formam mais de 1 quatrilhão de sinapses. O que são sinapses? Sinapses são aqueles insights. A minha filha, de 7 anos, faz um bom tempo que eu já tento introduzir o inglês na vida dela, ela chegou para mim e disse assim: papai, você observou que no inglês as palavras em inglês têm muito mais consoantes do que vogais? Eu nunca falei sobre isso com ela, apenas tentei ensinar palavras em inglês. Ela imediatamente criou uma sinapse. As palavras em inglês têm uma sequência maior de consoantes do que vogais em relação às palavras em português. Desta forma, as sinapses nos levam a novas experiências. Opa, vou buscar mais palavras em inglês, que vai me trazer mais sinapses. Uau, agora eu já consigo fazer uma leitura das sílabas diferentes em inglês ou português, por exemplo. E o grande ponto deste livro é que eles trazem que a espiritualidade como algo em que o cérebro e todo o sistema neural é uma espécie de fiação pronta a se conectar com algo maior. É claro que eles não dizem qual é essa fonte. Esta fonte as religiões dizem. É Jesus Cristo, é Deus, é o universo, é Buda, não sei. Né? Cada religião traz as suas respostas. O fato é que este livro traz todo o sistema neurológico como
necessariamente em busca de uma conexão com algo maior. E mais, ciência e espiritualidade se contradizem? Imaginem vocês o grande cientista Francis Collins, o diretor do projeto Genoma, que mapeou o mapa genético humano, que trouxe a história da medicina e a história da ciência um divisor de águas. Ele também coloca a sua experiência com a espiritualidade e a espiritualidade cristã. Ele abertamente fala da fé em Jesus Cristo, inclusive influenciado pelo grande autor C.S. Lewis, autor do filme As Crônicas de Nárnia. E ele coloca aqui da passagem, Francis Collins coloca a sua passagem do ateísmo para uma vida espiritual. E nessa passagem da vida do ateísmo para a espiritualidade, ele pôde perceber no tempo em que ele era estagiário de medicina, em que ele era orientado a manter um afastamento emocional com os seus pacientes. E o que ele concluiu? Ele concluiu que os seus pacientes, estando numa fase terminal, eles teriam tudo para renegar sua fé e dizer assim: olha, não valeu de nada viver uma vida com Deus, acreditar no que eu acreditei. O Francis Collins diz assim: quando eu era estagiário, observei que o que as pessoas mais buscavam era se conectar com Deus. E até mesmo ele diz assim, que a sua passagem para uma espiritualidade foi muito interessante. Ele diz que a ciência não serve para provar a presença ou a existência de Deus, mas a ciência pode sim ser um ótimo instrumento de observação da criação de Deus. E aí ele escreve que parecia impossível avançar em direção a uma espiritualidade. Então ele descreve dessa forma: anos depois encontrei um soneto de Sheldon Vanauken que descrevia o meu dilema. Dizia assim: entre o provável e o provado existe uma fenda, um abismo. Com medo de saltar, permanecemos ridículas. Então vemos atrás de nós o chão afundar-se e o pior, o nosso ponto de vista esfacelar-se. O desespero toma conta. Nossa única esperança, saltar para o universo que abre, saltar para o verbo que abre o universo fechado. Durante muito tempo fiquei parado tremendo à beira deste abismo. Por fim, não vendo escapatória, diz Francis Collins, saltei. Estão vendo? Ciência e espiritualidade, elas não são contraditórias. Elas são passíveis de harmonização e de observação. E o melhor, quando encontramos na ciência um caminho, como diz o próprio Francis Collins, um caminho para Deus, no sentido de observação naquilo que acreditamos que ele criou. Afinal de contas, diz Francis Collins, qual a diferença entre um laboratório e uma igreja? Em ambos os lugares, Deus está dizendo: olá. Espero que tenham gostado desse momento, de um aprofundamento da espiritualidade e a possível aplicação na empresa. Durante o programa Liderança Terapêutica, nós vamos abordar muito mais temas sobre a espiritualidade e permaneça conosco. Fique conosco. Sucesso, realização e até o próximo vídeo.